Bom, primeiramente, agradecer à diretoria da Sociedade Numismática Brasileira. É uma honra estar participando de mais uma edição do Congresso. Esse que é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores eventos de numismática da América Latina. Tivemos agora aí o mestre Davi Levi apresentando um trabalho importante, um exemplo de como a numismática brasileira está exportando muito do nosso conteúdo, né? Mas hoje eu trouxe aqui um tema também que está sendo bastante difundido nos últimos tempos no Brasil e que pouco era falado, que é a numismática clássica. Tínhamos aí o mestre Angelini, que é presidente emérito da sociedade. Temos alguns especialistas em moedas clássicas aqui, mas com o advento da internet, nos últimos 5 a 7 anos, a gente tem percebido que tem levantado um interesse maior por parte até dos colecionadores mais iniciantes. Então, esse ano, especialmente, para uma edição do boletim da SNB, eu decidi escrever sobre esse artigo e estar palestrando para vocês. Um artigo que fosse interessante tanto para quem já está num nível mais avançado de numismática, já conhece sobre moedas clássicas, mas também para quem, de repente, está começando a colecionar, está começando a estudar, de repente nunca ouviu falar em moedas clássicas, ou nem sequer imagina que moedas gregas de 2000 anos, moedas romanas, são totalmente acessíveis, né? O título, ele chama a atenção de quem é iniciante, mas também dá uma provocada naqueles que já conhecem de numismática clássica. Criada pelos gregos e difundida pelos persas, a origem da moeda ocidental. Então, como eu comentei, já faz algum tempo que eu venho dentro da Sociedade Numismática Brasileira e também da Sociedade Numismática de Joinville, escrevendo alguns artigos, entendendo melhores formas de repente estar abordando alguns temas. Varia muito o público de quem está lendo, né? A gente percebe que no boletim, por exemplo, a gente vai ter às vezes uma criança que é associada, que está lendo aquele conteúdo, também o pessoal mais experiente. Já na revista numismática já tem uma linguagem mais técnica, né? Já trazem artigos mais sofisticados. Então, falar um pouquinho sobre a minha carreira, né? Meu nome é Gabriel Amaral Lourenço, tenho 29 anos, sou graduando em Comércio Exterior e pós-graduando em Marketing pela Universidade de Joinville, lá em Santa Catarina. Coleciono desde 2003, sou numismata institucional desde 2014, à frente da Sociedade Numismática de Joinville. Também coordenador regional sul aqui da Sociedade Numismática Brasileira e sócio na WorldCoins Numismática. Então, esse artigo, ele é uma abordagem introdutória sobre a origem da moeda ocidental. Então, o intuito real é realmente dar uma introdução para aqueles que nunca tiveram contato com esse tipo de moeda, compreender que elas são acessíveis, compreender também que existe um grupo de pessoas no Brasil hoje que está se voltando para moedas clássicas. Inclusive, há murmurinhos aí de que estão querendo criar um grupo de numismática clássica, de repente com eventos, também mais pessoas engajadas em estar escrevendo artigos, né? E um outro ponto interessante que eu quis abordar nesse artigo é essa interação entre a Grécia e a Pérsia antiga. Dentro de etnologia clássica, de antropologia, é muito difícil a gente, numa taxonomia de etnias ou de culturas, a gente dividir ou separar aquilo que é exclusivo de uma cultura ou de outra, porque ao longo dos milênios as culturas foram se misturando de uma forma tão misturada que é difícil a gente identificar, por exemplo, se um traço artístico é exclusivo de uma cultura ou de outra por conta dessa interação. E essa relação com a Grécia e a Pérsia antiga na numismática são muito interessantes.
Então esse artigo é realmente para dar uma introdução, e a gente vai trazer alguns pontos filosóficos que a gente pode estar colocando em paralelo entre numismática grega, persa e até um pouco sobre a oriental, que a gente vai abordar aqui mais para frente. Então, sobre a tipologia numismática, a respeito de processo de cunhagem, já para abrir o tema, eu gosto sempre de trazer essa diferença que é para a gente realmente compreender, né? O processo de cunhagem da moeda ocidental e oriental. Eu trouxe algumas denominações em aspas ali, que é para ficar mais fácil para a gente compreender mais para frente, até para quem está começando, né? Então, o estilo de moeda ocidental eu chamei de tipo grego, e o tipo oriental de tipo chinês. Estamos falando de processo de cunhagem aqui. Então, qual que é a diferença básica? A moeda ocidental tem o processo de cunhagem por punção a martelo, certo? Eu pegava o metal ali, fazia o cunho, e era realizado então o selo a partir de uma punção, no estilo mais clássico a martelo, né? Enquanto o estilo oriental já é um processo em fundição através de moldes. Um aspecto muito interessante que difere os dois processos de cunhagem é a matéria-prima. A gente percebe que no estilo ocidental normalmente são usados metais mais nobres, como prata, ouro, ou até, vamos falar mais para frente, o próprio elétron, que é uma liga natural de prata e ouro, entre outros metais que podem compor também, né? Já o estilo chinês, estilo oriental, por motivos de falta, né, desses materiais como a prata e o ouro na região da China, então eles passaram a utilizar metais mais comuns, como por exemplo o cobre e suas ligas, né? O que fez também que conceitualmente esses dois tipos de processo de cunhagem façam com que a gente tenha um conceito diferente de moeda. Ou seja, as moedas ocidentais são utilizados metais como o ouro e a prata, o que nós chamamos até hoje de peso prata, peso ouro, né? Enquanto o estilo oriental, através da numismática chinesa, eles acabaram criando aquilo que a gente chama hoje de moeda fiduciária, ou seja, é uma moeda com um metal muito mais barato do que ela vai circular. Não é o tema da palestra, mas é muito interessante, né, que essas moedas chinesas vêm com aqueles furinhos ali, que eles servem exatamente para que se coloque dentro de uma corda. Era comum que os comerciantes chineses utilizassem cordas para que eles pudessem juntar ali uma cordinha com 100, 500 ou 1000 pecinhas dessa e poder estar adquirindo algum produto que valha mais, né? Porque a gente está falando de moedas de latão, né? O cobre. Então, todo esse conceito de numismática que o Oriente tem é diferente do estilo ocidental, que eu chamei de tipo grego, porque é desse tipo que a gente vai se aprofundar um pouco mais agora, tá? Também para acrescentar, né, na última palestra que eu dei aqui na SNB também, no mês de junho, que foi de um outro tema, eu acabei abordando também, trazendo um slide muito parecido com esse, que é porque eu acho que é realmente interessante, cada vez que a gente abordar a numismática, a gente fazer esse comparativo com a oriental, porque traz uma perspectiva diferente sobre o que é numismática, né? Então, como nós vamos falar sobre o tipo grego, moedas ocidentais, especificamente a relação que eles têm com a cultura persa e as suas origens, eu acho que é interessante a gente contextualizar como que essas civilizações viviam no contexto pré-criação da moeda. E eu destaquei esse momento e esse mapa especificamente, cerca de 1200 antes da Era Comum, em que aconteceu o que a gente chama da queda da civilização micênica. A gente pode observar a cidade de Micenas, ali no centro da península. E uma outra característica histórica também que influenciou muito foi a invasão dórica. A gente percebe Dorians migrando para o sul, e esses dois fenômenos sociais que aconteceram nesse período
acabou então gerando uma migração grega ainda maior na região da Ásia Menor, que é onde fica a atual Turquia. Tá, no caso do mapa, ele está em verde. Na altura desse mapa já existia ali uma grande civilização hitita, que são parentes dos gregos etnologicamente falando, ou seja, são povos indo-europeus, porém de uma distinta origem. Então os gregos começaram a colonizar essa região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, e passaram a influenciar fortemente essa região com a cultura grega. Entre elas, a gente vai abordar aqui a origem da moeda. Ainda no contexto pré-moeda, nasceu ali nessa região, então, tudo que a gente conhece como Reino da Lídia. Aí que vem a grande pergunta, como eu comentei sobre o título, que ele vai chamar a atenção tanto do que está iniciando, quanto do mais experiente, porque muitos vão dizer, origem grega, mas será que os lídios eram gregos mesmo? Essa é que é a parte mais sensível, por exemplo, de etnologia, que é aquilo que eu expliquei. É difícil você separar exatamente qual aspecto cultural pertence exatamente a tal etnia ou cultura. Na verdade, o reino da Lídia, bem como muitos outros reinos daquela região da Ásia Menor, entre outros exemplos do mundo que a gente pode citar, né? Eles são nada mais do que uma assimilação etnocultural, ou seja, aqueles povos que viviam na Lídia e naquela região da Anatólia, povos indo-arianos, se misturaram com essa grande massa de colonos gregos que passaram a habitar essa região. Mas a gente percebe, não só na numismática, entre outros aspectos dessas culturas, que a cultura grega ela foi predominante em termos de referências. Então, nós vamos ver mais para frente um pouquinho sobre essas peças também, e aí eu vou exemplificar melhor para vocês. Mas antes da criação das primeiras moedas, pepitas de elétron encontradas nos rios da Lídia já eram utilizados como moeda de troca. Então, o elétron, que era uma liga natural entre prata e ouro, ia se misturando nos rios, e com o passar da correnteza, se misturando, girando, criando essas pepitas, eram encontrados até de certa forma em abundância nessas regiões da Anatólia, e já utilizados como escambo, tanto pelos colonizadores gregos quanto por locais. Então ela facilmente foi se espalhando pela Anatólia, por essas culturas que já tinham uma relação muito forte, né? Ali uma pepitinha de elétron, não muito diferente das primeiras peças que a gente vai observar aqui. Então as primeiras emissões do Reino da Lídia, cerca de 650 antes da Era Comum, são basicamente as primeiras moedas ocidentais criadas. Tá? Então aquelas pepitas que já eram utilizadas como moeda de troca passaram a receber a punção do selo do rei Lídio. Ou seja, a moeda ocidental ela é basicamente o pedaço do metal com um selo da autoridade maior, o Estado. Ou seja, é a estatização do metal moeda, o que é diferente do estilo oriental, certo? Que a gente falou há pouco tempo. Elas possuem um teor aí de ouro cerca de 55%, sugerindo até uma informação que eu recebi há pouco tempo, nosso mestre e amigo Milton Lúcio, sugerindo que os metalúrgicos da Lídia naquela época já eram capazes de separar a prata e o elétron, né, e estar de repente acrescentando outras línguas nessas moedas. Então eles não simplesmente pegaram aquelas pepitas e cunharam o selo. Eles, com o passar do tempo, eles foram refinando aquele material e melhorando. Sobre os benefícios da padronização monetária, porque até então não existia uma moeda, certo? A partir desse momento, então, houve uma facilitação do comércio, com o selo do Estado confirmando a autenticidade daquele metal e o peso. Isso evitava com que tivesse trabalho de pesar cada vez que fosse negociado lá uma cabra. Eles tinham que trazer uma balança e fazer o peso. Agora que tem o carimbo do Estado, está padronizado, ela circula em qualquer região do Reino da Lídia ou em reinos próximos. Também a economia de custo,
principalmente quando se fala de coleta de impostos, né? Sendo que o maior gastador e destinatário do dinheiro daquela civilização ou daquela sociedade é o próprio Estado, né? Então, para eles, foi um grande avanço em termos de desenvolvimento estatal, finanças estatais, o desenvolvimento das moedas na Lídia foi um marco que mudou a história da numismática para sempre. Mas esse assunto sobre a origem das moedas ocidentais, especialmente as da Lídia, ainda são mistérios. Tem muitas coisas que a gente ainda não conseguiu desvendar. E as fontes de pesquisa também são bastante limitadas. Hoje estima-se que existem cerca de 400 séries diferentes dessas moedas de elétron. Muitas delas podem ser classificadas e datadas aproximadamente, mas nós não sabemos exatamente quem cunhou, conseguir definir exatamente qual era o monarca de cada peça ainda é um grande desafio. As fontes históricas são diversas, algumas vêm de lendas escritas ainda nas línguas lídias antigas, muitas foram traduzidas para o grego ao passar dos anos, né? E a gente, então, ao longo dessa pesquisa, os numismatas vão conectando as peças ali, encaixando as peças e tentando saber mais sobre essas moedas, né? Mas ainda é uma grande lacuna sobre a origem da moeda ocidental. Eu separei aqui algumas emissões conhecidas que a gente mais ou menos já consegue identificar. Por exemplo, a primeira peça que a gente pode ver lá de Sardes, com a cabeça do leão, é uma das mais clássicas que tem, né? Se sabe que, ou se supõe, para ser mais exato, que seja a de Sardes, por conta aí desse símbolo do leão. Também a de Mileto traz o leão com um outro formato. A famosa abelha de Éfeso. Essa de Focaia, da Jônia, que já é uma região que foi mais influenciada pelos gregos, por exemplo, a gente percebe que já tem um estilo artístico muito mais grego, né? A gente percebe os traços helênicos, enquanto outras já trazem traços que a gente chama de caucasianos centrais, que são aqueles povos antigos da Anatólia, né? E mais para frente vamos falar então das persas, que vão entrar também nessa mistura. Então as primeiras emissões passaram a ser em elétron, como a gente comentou, e agora nós entramos então nas primeiras emissões bimetálicas, ou seja, quando o elétron foi separado da prata e o ouro. Ainda tem muito mistério também sobre essas peças, tá? Eu trouxe aqui nas imagens o stater e o siglo, stater em ouro e o siglo em prata. E elas acreditam que elas tenham sido produzidas nas mesmas casas que produziam as peças em elétron, tá? É muito interessante porque é também um assunto bastante debatido. Elas trazem especificamente, né, essa imagem com o leão e com o touro. E apesar da origem lídia/grega, essa imagem do leão e do touro é um símbolo muito forte dos persas. Inclusive em Persépolis, quem teve a oportunidade de conhecer no Irã, vocês vão perceber que esse símbolo é muito utilizado no mundo persa, desculpa. E aí entra aquela questão de saber se aquele aspecto ele pertence a uma cultura totalmente ou a outra, ou será que não foi uma grande troca de informações, culturas e ideias que aconteceu naquela região, né? Então existe um debate, né? Alguns acreditam que por constar as famosas peças de ouro do rei Cresos, que tenham sido cunhadas já no período lídio, e alguns debatem se foi já no período persa. E por quê? Porque essas moedas, na verdade, elas começaram a ser cunhadas na Lídia, porém o processo de colonização, digamos, persa, ou conquista persa, ele aconteceu muito rápido. Então os lídios emitiram essas moedas e logo os persas já bateram na porta deles. Então a gente percebe, por exemplo, voltando no slide, que o estilo lídio de stater, que a gente chama de stater de Creso, e o siglo de prata, eles, com a chegada dos persas, passaram a ficar muito parecidos, só alterando o desenho mesmo.
E ele passou a se chamar então o Estado de Dário e o ciclo de Dário, ou Dario, né? Que era então o imperador persa. A gente percebe que elas são basicamente, né, a mesma ideia. E um aspecto que é bem distinto e que caracteriza bastante até as moedas persas até hoje, é um aspecto que não traziam as moedas da Lídia, que é o quê? Uma representação ou de um monarca ou de um ser humano. Enquanto as persas já traziam o famoso guerreiro persa. E isso fez toda a diferença para o mundo persa, porque a partir dessa imagem eles começaram a perceber também que a moeda não era apenas um meio para trocas, e sim também para a propaganda política. Então Dario aproveitou essa grande invenção grega e expandiu, trouxe ela para o mundo persa também como uma ferramenta política, né? Seguindo o mesmo padrão. Então, coloquei essas imagens que ficou bem interessante, né? O rei Cresos da Índia recebendo o rei da Pérsia, um dia que foi conquistado. Então, a cunhagem persa, a partir do momento que eles chegaram na Lídia, ela prosseguiu, ou seja, essas moedas da Lídia com o leão e o touro continuaram a ser cunhadas pelos persas. Eles mantiveram as casas da moeda, principalmente Sardes, acredito que tenha sido a principal, continuaram emitindo as moedas no mesmo processo e com a mesma estampa no estilo lídio ainda, para depois se transformar no estilo persa, e acredito que as duas circularam juntas ali por um bom período. Manuel, os persas eles davam muita liberdade aos povos que eles conquistavam. Eles queriam, por exemplo, quando eles conquistaram Israel, o que hoje é Israel, né? Eles trouxeram, os judeus estavam exilados na Babilônia, eles trouxeram todos de volta para o povo da terra, cuidar da terra. Eles queriam que o povo daquela terra cuidasse daquela terra. Então, mulheres os emenitas e enfim. Esse é um aspecto interessante também da cultura persa, porque antes dos persas conquistarem esse grande império, que foi, por sinal, antes também de Alexandre o Grande, não havia um conceito de um grande império, digamos, internacional ou intercultural. Normalmente, os grandes monarcas da época queriam impor a sua cultura sobre os povos. Então, essa foi uma grande revolução dos persas, porque eles conseguiram criar uma forma de expandir o seu território sem oprimir os povos que ali estavam. Então, eles criaram uma forma de integrar a cultura. É exatamente isso que fez os persas aderir a essa cultura numismática grega, transformar ela numa roupagem persa, e como eles foram expandindo o seu império, acabaram levando a sua cultura, né? Depois vai chegar muito mais famoso, né? O Alexandre o Grande, que vai implementar esse mesmo conceito de império já no mundo helênico, né? Ou seja, os persas que criaram, digamos, em termos históricos, esse conceito, né? Então, bem colocado. Mas os gregos já de uma forma impondo a cultura. Os gregos, eles influenciavam a cultura, mas eles não tinham aquele conceito imperial. Tanto é que nem sequer eles mesmos, gregos, eram um grande império unificado. Cada cidade era independente, Não, né? eu quero dizer o Alexandre o Grande. Isso veio depois. É isso, ele era grego, de certa forma. Ele era grego, helênico, sim, só que ele veio depois, né? Sim. Ele veio depois dessa conquista persa. Ele, digamos, importou essa ideia, tanto é que ele, ao chegar na região onde hoje é o Afeganistão, selou ali um matrimônio com a princesa do Afeganistão, algo que não era tão comum, né? Normalmente, como eu comentei, existia uma imposição da cultura, mas ali o Alexandre, inspirado nesses impérios persas antigos, decidiu fazer essa mistura das culturas para que se mantivesse um império internacional, né? Então o conceito realmente de um império internacional. E a numismática ocidental fez parte desse processo, desse conceito de um império internacional, né? E depois, com a expansão dos persas, eu trouxe algumas emissões, por exemplo, que vieram a aparecer. O duplo dárico de Mazaquês, né? Que foi cunhado das primeiras emissões da Babilônia, atual Iraque. Percebam que ele é durante a ocupação persa, e ela traz aquele mesmo estilo do arqueiro, ou seja, um estilo totalmente
de arte persa. Não é o estilo grego, artisticamente falando. Enquanto abaixo, aquele século de Cartago, das primeiras edições de Cartago, ele provém das guerras púnicas, mas já traz um estilo muito mais grego na sua arte, né? É perceptível a diferença, né? Lá o Estátua de Delos, uma das primeiras edições do Egito. Essa é muito curiosa, porque ela é da ocupação persa, ou seja, os persas trouxeram a galeria para o Egito, porém ela traz no estilo artístico muito parecido com a famosa coruja de Ática, ou seja, uma edição persa com estilo artístico grego. Isso exemplifica como é difícil a gente categorizar, né, os estilos de cada um. Isso ainda no Egito. No Egito, exatamente. E também aquelas primeiras emissões da Itália ali, que já eram colônias gregas, trazem um estilo muito próprio também. Altera bastante o estilo de cunhagem, né? Então essas primeiras emissões da moeda ocidental que foi se espalhando pelo mundo, caucasiano principalmente, né? Elas tinham características tanto gregas e persas e também traziam características da sua própria cultura, claro, né? Eu fiz questão de trazer um pouco sobre essa peça, não só porque eu gosto muito dela, mas porque eu acho que ela representa muito também a padronização que começou a acontecer na moeda ocidental. O tetradracma de Atenas, a famosa coruja de Ática, ela foi a primeira moeda internacional a ser aceita no mundo caucasiano, principalmente no Mediterrâneo, né? Então, Europa, Norte da África, Oriente Médio. E a gente percebe que ao longo dos séculos em que ela foi cunhada e circulou, sofreu ali alterações, né, no seu desenho, adaptações. Eu acho muito curioso que essas primeiras emissões, elas trazem um estilo quase persa, no busto, no olho, aquele olhinho mais puxado, né? Uma coisa bem Anatólia mesmo, né? Mesmo sendo cunhada lá no coração da Grécia, em Atenas, né? Então é muito curioso essa relação cultural que tem entre os povos naquele período, né? Também depois da coruja de Atenas, com a conquista de Alexandre, a gente teve o clássico tetradracma de Alexandre, que eu trouxe dois tipos, digamos assim. Acima, as peças vitalícias, que foram cunhadas para circular em vida do imperador, e as de baixo, que a gente chama de emissões póstumas. Então é interessante também perceber que o Império Macedônico, né, que se expandiu, acabou ocupando todo aquele espaço que os persas tinham ocupado e já implementado a moeda. Ficou muito mais fácil na difusão dessa ideia de moeda porque já existiam ali peças em circulação, né? Então essa é uma moeda também que foi internacionalmente aceita, circulou muito tempo depois até da morte do Alexandre, também muito simbólicas, né? Aqui uma cronologia bem simplificada para a gente compreender, então, todo o processo. Não é algo simples, né? Então ela é simplificada realmente, como eu comentei, para quem está começando em numismática, para quem nunca viu moeda clássica, não sabia como funcionava. Questão cronológica ficaram fácil de entender, né? Então as primeiras emissões de elétron vieram lá, as primeiras emissões da Lídia, também aquilo que eu chamo de Lídia Aquemênida, que é a Lídia já em ocupação persa, muito parecidas, né? E aí eu tentei separar aqui um estilo mais grego e um estilo mais persa. Tudo isso dentro de culturas da numismática ocidental. Então a gente percebe que vai do tetradracma de Atenas para o Alexandre e que existe uma correlação, por exemplo, com as emissões romanas. Enquanto, vindo para baixo, a gente percebe, por exemplo, que as emissões aquemênidas, depois as emissões da Pártia, já trazem um estilo, tanto de cunhagem quanto artístico, totalmente diferenciado em relação às sassânidas, que circularam ao mesmo tempo do que as emissões romanas, né? A gente percebe artisticamente no processo de cunhagem essa diferença entre emissões, por exemplo, indo um pouco mais para lá do tempo, comparando as romanas com as sassânidas.
E essa origem vem lá das primeiras emissões dessa divisão, digamos, entre os persas e os gregos. E que posteriormente também, né, as romanas evoluíram para as medievais europeias, bem como as sassânidas evoluíram para as medievais do Oriente Médio, e no final elas acabaram se tornando a mesma coisa com os processos de cunhagem contemporâneos, né? Mas artisticamente é mais perceptível, né, que existe um estilo de arte persa diferente do grego, mas também alguns processos de cunhagem, obviamente, a gente consegue analisar. Então, uma questão realmente para a gente, quando pegar uma moeda assim, tentar comparar com a persa ou trazer também as moedas orientais em termos de conceito, né? O mestre Hilton gosta de dizer que numismática não é só moeda. A gente está muito acostumado, principalmente no Brasil, né, a analisar a numismática só com a peça, então analisar a moeda, mas numismática é muito mais do que a moeda, é o contexto, né, em que ela estava inserida. Então a conclusão realmente é que a criação das moedas pelos lídios gregos e a expansão do conceito persa, o conceito do que era a moeda, e a padronização dela, juntamente com aquele conceito de um império internacional, né, permitiu um sistema monetário uniforme, que não existia até então no mundo do escambo, né, que foi uma grande revolução. E isso acabou influenciando tendências políticas, econômicas, administrativas, e a partir então desse histórico de revolução, eu gosto também de trazer filosofia, como o de hoje foi abordado hoje mais cedo também, numa apresentação aqui. Qual vai ser o futuro da moeda, né? Hoje nós vivemos uma revolução muito parecida com essa que a gente está falando da Lídia, de uma alteração do conceito do que é a moeda, certo? E ele, inclusive, é diferente no mundo ocidental e no mundo oriental, mesmo que ela seja uma moeda digital, né? Então é muito curioso pensar, imaginar o futuro olhando para trás, né? Então, basicamente é isso, pessoal. A ideia, como eu comentei, era mais dar uma introdução mesmo, a gente dar uma filosofada sobre conceitos de numismática. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar presente no congresso. Vida longa à numismática. Obrigado a todos, parabéns à Sociedade Numismática Brasileira pelos 100 anos. Esperamos aí que a numismática clássica dê muitos frutos também, e o Brasil tem muito pela frente. Obrigado.